Relacionamentos saudáveis, né? A gente está numa época onde se fala tanto sobre relacionamentos tóxicos, em pessoas tóxicas, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos com narcisistas. Isso se torna uma coisa tão comum. É uma das coisas que eu mais atendo aqui, é problemas de mulheres que se envolvem com narcisistas. Mas aí eu faço uma pergunta assim, ó. Você quer realmente um relacionamento saudável? Você está pronta para viver um relacionamento saudável? Você está preparada para dar e receber um relacionamento saudável? Eu acho que na maioria das vezes eu vejo as pessoas falando, pedindo, cobrando do universo, de Deus, das pessoas, do seu companheiro, do seu marido, a saúde mental desse relacionamento, tá? Mas as pessoas não estão preparadas para dar e receber um relacionamento saudável. O que seria um relacionamento saudável? Sendo bem básica, bem curta e grossa como sou, para mim, um relacionamento saudável é aquele que eu não machuco e não sou machucada. Vai ser eterno até o momento que fica desconfortável para mim ou para outra pessoa. Quando não há mais cumplicidade, respeito, amor, confiança, não existe relacionamento. É simples assim. Não precisa ser violento. Um término não precisa ser uma coisa ruim, uma coisa que vai machucar, que vai ferir. Porque todas as vezes que um relacionamento chega a um término, ele já terminou. E o pior de tudo é que às vezes ele nem inicia e ele já terminou. Mas muitas das vezes as pessoas, por quererem tanto um amor, elas se sujeitam a relacionamentos que não vão a satisfazer, não é merecedor da sua pessoa. Entende? Muitas pessoas, por exemplo, como no caso dos narcisistas, eles se esforçam demais para que eles sejam a pessoa ideal para a pessoa que eles querem conquistar, né? Essa é uma das facetas, uma das habilidades que os narcisistas têm de se moldar para parecer ser aquilo que eles não são, mas para conquistar a sua vítima, né? Depois de conquistado, né? Aí a coisa muda de figura, né? Geralmente é assim que acontece, né? Ou a pessoa não é merecedora, porque muitas das vezes é uma pessoa legal, uma pessoa tranquila, uma pessoa da paz, do bem, e que se envolve com uma pessoa que tem muitos problemas, que tem muitos traumas, e que não admite, não reconhece, não busca ajuda, não quer se curar, não quer melhorar. Então, essa pessoa acaba atraindo para a sua vida um problema que não é dela. A pessoa acaba com uma sobrecarga de uma pessoa que carrega seus relacionamentos passados arrastando correntes por toda a vida. E vai levando para os próximos relacionamentos, e nunca evolui, porque não foi capaz de soltar, de perdoar,
de se desfazer daquilo que não lhe é mais necessário. Quando a gente termina um relacionamento, quando um relacionamento chega ao fim, é como eu disse, é porque ele já acabou faz tempo. Ninguém termina um relacionamento do dia para a noite. Ao longo do tempo, aquilo vai se desgastando, vai desgostando, vai perdendo o encanto, vai perdendo aquela afinidade, as coisas vão se repetindo. Às vezes o casal não tem diálogo, não tem reciprocidade. Às vezes um pensa que o outro está desconfiado e o outro é a natureza dele, entende? Então, assim, ó, existem incompatibilidades. E aí a pessoa tem que reavaliar. Bom, eu amo. Tenho compatibilidade? Não, não tenho. Consigo conviver com uma pessoa que não é compatível comigo no dia a dia, mas eu a amo mesmo assim? Existem pessoas que conseguem conviver assim e são felizes. Mesmo que tenham brigas, que tenham discussões, que tenham, sabe? Mas o amor é mais forte, o sentimento fala mais forte. Existem outras pessoas que é da natureza delas não quererem esse desgaste todo. Isso acaba desgastando muito as pessoas. Se tem filhos, a situação é terrível, onde os filhos veem pais brigando, pais discutindo, pais se agredindo verbalmente, fisicamente. Isso é terrível. E aí a gente vai passando de geração em geração os nossos traumas. Além de não tratarmos os nossos, vamos criando nos nossos filhos os mesmos traumas. Porque aquela criança que vê pai e mãe brigando, ele vai normalizar aquilo. Ele vai acreditar que se não for, se não tiver aquela discussão, aquele atrito no relacionamento, não vale a pena, não é um relacionamento saudável, não é um relacionamento normal. Porque é o único relacionamento que ela teve como base, como norte, foi esse. Então, por isso que a gente tem que repensar as nossas atitudes, principalmente perante os nossos filhos, dentro do nosso relacionamento. Por que eu sempre digo, quando eu venho para fazer tratamento de casal ou de filhos, eu sempre digo assim que os pais não devem de tirar a autoridade um do outro na frente dos filhos. Por quê? Porque quando um pai tira a autoridade do outro pai na frente da criança, a criança já sabe, ela é esperta. Então ela diz, bom, eu faço isso e vou correr para o papai e o papai vai tirar a autoridade da mamãe, que a mamãe não me deixou, certo? E depois aquilo começa a se tornar rotineira e a criança começa até a fazer por birra ou para mostrar para a mãe que tem poder, que ela sabe manipular o papai, ou vice-versa, entende? Né? E isso vai criando coisas que a gente vai invertendo papéis. Hoje é muito comum os pais estarem se comportando como filhos e os filhos como pais, como adultos. Por quê? Porque os pais se desdobram em 1000 facetas para agradar, para ensinar, para fazer confortável ao filho. E não percebem que a situação fica desconfortável para os pais. Então, na verdade, quem está obedecendo a regra é os pais que estão obedecendo aos filhos. Mas isso é inconsciente. Se as pessoas tivessem essa consciência, com certeza não permitiriam, né? Como antigamente não se permitia, né? Pai e mãe falavam e aquilo era lei, não se questionava, não tinha trauma, não tinha bullying, não tinha nada.
Era meio que regime militar e a coisa funcionava, andava, né? Tá? Hoje a gente dá toda a liberdade para filhos, né? E a nossa juventude não sabe aproveitar a liberdade que tem, não sabe aproveitar tudo que tem à sua mão à disposição. Por exemplo, a internet é uma maravilha para quem sabe usá-la, né? Agora, para quem quer fazer a má utilização da internet, faz. E isso tudo não é só com a internet, isso tudo é na nossa vida também, né? E assim também com os relacionamentos. Às vezes as pessoas têm tudo para dar certo numa família, mas as pessoas, elas fantasiam. Hoje eu acho que os pais estão criando os filhos mais na realidade, mais pé no chão. Mas tem essa história do Enzo, né? Que o Enzo nada mais é do que aquele filho que, sabe, que tudo é permitido pro Enzo, entende? O Enzo, o Enzo não conhece a palavra não, entende? Então, quando o Enzo se topa com um não, ele surta, ele pira, ele enlouquece, entende? Porque os pais nunca disseram um não pro Enzo, né? Então, e tem muitos Enzos por aí, né? Tá? Então, assim, ó, é complicadíssimo isso aí. A pessoa entender que ela tá num planeta onde o meu direito acaba, onde começa o teu. Onde o outro tem o direito de pensar completamente o oposto do que eu penso e que nós precisamos nos respeitar com opiniões diferentes. É só isso. E aí, dentro dos relacionamentos, o que acontece? As pessoas querem forçar os seus companheiros, os seus cônjuges, os seus maridos, suas esposas, a fazerem o que o outro quer. Se você não faz aquilo que o outro quer, você é descartado, você não serve, você está à margem, fora, sabe? Você não tem utilidade. Mas por que será que as pessoas estão assim nesse ponto que elas só olham para elas só enxergam a visão delas, elas só se preocupam com elas? Tá certo a pessoa se ter como prioridade, a pessoa se ter autoestima, amor próprio. Nossa, que legal, que interessante. Mas isso não pode me dar o direito de eu ser cruel com as pessoas, com as demais pessoas, em nome do meu amor próprio. Quando eu começo a pisar em cima do outro para dizer que eu estou me empoderando, elevando a minha autoestima, isso não é verdade. Isso é uma grande desculpa para machucar o outro, para ferir o outro, fazer o outro se sentir culpado. Para mim é o ciclo do narcisista, que muitas vezes se disfarça de uma positividade tóxica e que a gente não está acostumado. Aliás, a gente convive com isso todos os dias, mas a gente não está acostumado a falar abertamente sobre isso. Eu vejo tantas pessoas nos relacionamentos falando, eu estou fazendo isso para te cuidar, para te proteger. Só que você passa por cima da outra pessoa. Você ultrapassa os limites, entende? Porque quando você respeita uma pessoa, você dá o direito dela decidir sobre a vida dela, entende? Nós somos pessoas adultas, somos pessoas inteligentes, racionais, né? Temos uma inteligência, temos o discernimento, a maturidade. Então, não há necessidade
de ter um super cuidado com um adulto, do qual eu vou dizer, não, eu vou fazer as escolhas para você, porque você não sabe o que é melhor para você, eu que sei. Ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos onde nos aperta o sapato. E se a gente for vestir o calçadinho do outro, talvez fique muito incômodo para a gente, né? Então, assim, o que leva o ser humano a pensar que ele tem o direito de escolher, de opinar sobre a vida do outro, quando não lhe é solicitado, pedido? Eu aprendi com o tempo que muitas coisas a gente precisa perder. Eu não digo perder, porque eu sempre digo que eu nunca perco, né? Ou eu ganho, ou eu aprendo, tá? Maravilhosa. Um beijo pra ti, que foi contigo que eu aprendi isso, tá? Então, assim, ó, eu nunca perco, eu sempre ganho, porque ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, quando eu aprendo, eu ganho também. Mas muitas das vezes a gente necessita passar pelas frustrações, pelos nossos erros, pelas nossas más escolhas da vida, para que possamos crescer, possamos evoluir como pessoa, como ser humano, como mãe, como filha, como parte da sociedade, como profissional. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, assim, eu aprendi com o tempo que é necessário esses erros, essas más escolhas, entende? Para a nossa própria evolução, para nosso próprio auto-perdão. Porque se eu não conseguir me perdoar pelos meus erros que eu tive no passado, eu não consigo perdoar ninguém. E se eu não consigo perdoar ninguém e nem a mim mesmo, a minha vida vai ficar muito pesada. Pesada, difícil, sabe? Dolorosa. Muitas vezes as pessoas ficam amarguradas, as pessoas ficam com uma tristeza fora da realidade. E algumas chegam a um ponto de se perder tanto que nunca mais acham o caminho de volta. E aí eu me pergunto, eu me questiono. Vale a pena você se perder de si mesmo para tentar agradar o outro? Vale a pena você se perder de si mesmo para tentar conseguir aprovação, aceitação? No meu ver, não vale a pena. Por que eu sempre falo assim, as pessoas falam, é a metade da laranja. Você não tem que se achar que você é uma metade de nada. Você é um ser humano inteiro, completo, sabe? E você precisa estar completo, precisa estar inteiro, para que você tenha, para que você consiga um relacionamento do qual você consiga levar alguma coisa de legal, de bom para outra pessoa. Porque senão, se você se acha que tem um vazio dentro de você e você não conseguiu nunca preencher esse vazio com você mesmo, com a sua vida, com as suas preocupações, com os seus projetos, com a sua vida, você vai deixar o outro entrar na tua vida, tá? Ele vai entrar para ocupar aquele vazio, e aí você vai pegar um apego ao outro. E quando o outro sair da sua vida, aquilo vai ser um desastre,
vai ser uma perda irreparável, vai ser algo muito triste, algo muito sofrido, muito dolorido, que é o apego emocional, que é o que nos causa um grande sofrimento, uma grande dor, sabe? E pior, a gente perde e vivencia luto de pessoas que continuam vivas. Pessoas que você vê-las na rua e se revive todo a sua dor. Porque você tá vendo, ela morreu na sua vida, mas você olha, você cruza com ela, você esbarra com ela. E aí você, sabe, a gente revive todo aquele nosso momento de dor, de sofrimento, de perda, de mágoas, de tristeza, de traição, de seja o que for, entende? E as pessoas, muitas pessoas, né, nada é generalizado, mas eu vejo muitas pessoas que elas seguram o perdão porque o outro foi injusto comigo, não merece o meu perdão, sabe? Fulano vai pagar porque Deus vai cobrar, sabe? Isso não é real, isso é uma coisa que você está fantasiando na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o outro pode achar que ele tinha o direito de te magoar, de te enganar, de te trair, de te roubar, entende? As pessoas acham que tem esse direito, né? E o outro se coloca na posição de vítima e acha que tem o direito de espraguejar, de querer que Deus aperte na moleira, entende? Que a pessoa sofra, que a pessoa pague, que a pessoa não sei o quê, pipipipopopó. Então, assim, ó, cada um olha para a situação do jeito que quer. A gente se coloca, a gente está onde a gente se põe. A gente mesmo escolhe o sofrimento ou a alegria, a felicidade. Eu aprendi a duras penas que quando o outro me faz alguma coisa ruim para mim, não é ele que merece perdão, entende? Quem merece perdão sou eu. Porque quem não merece carregar aquela dor, aquele sentimento, aquela culpa, aquele remorso todo, aquele insatisfação, aquele peso daquela situação ruim, sou eu, não o outro. O outro não tá nem aí para mim, ele pouco tá se importando se eu senti, se eu me magoei, se eu sofri, se eu chorei, como diz o Roberto Carlos, né? Sabe? O outro não tá nem aí. Então, de que me vale tomar um veneno todos os dias, pensando que o outro vai ser atingido, que quem vai ser atingido sou eu, quem tá tomando veneno sou eu todos os dias com ódio, com raiva, com rancor, com a tristeza, com a melancolia, sabe? E a pessoa acha que ela vai, tá? Fazer isso. Acho que vai prejudicar o outro, assim. Mas, como eu digo, todos nós somos livres para escolhermos os caminhos que quisermos trilhar, do jeito que quisermos trilhar. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, como que eu vou chegar e vou dizer, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que, né? Não, eu posso te falar como terapeuta, eu posso te falar como amiga, mas a decisão, a escolha é sempre tua. A forma de como você enxerga a tua vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida, é você que escolhe. Tanto é que as pessoas podem passar pelas mesmas situações e terem visões diferentes. E transformarem as coisas à sua volta. Porque tudo depende da nossa energia, da nossa vibração. Se a gente acorda de manhã com o pé esquerdo, a gente vai ver que
Você vai pegar engarrafamento, você vai pegar sinal fechado, você vai entrar numa rua que vai ter um acidente de carro, entende? Você vai se atrasar para o serviço, né? Se você já tá numa vibe boa, de você amanhece agradecendo, feliz, conformada com aquilo que você tem, sendo grata pelo que você já tem, com certeza você vai entrar pela mesma rua e na posição, no horário que você vai chegar ali, todos os sinais vão abrir para você, vai estar uma calmaria, sabe? As pessoas vão estar na mesma vibração, as pessoas vão estar com paz, com harmonia, com tranquilidade. O fluxo daquela rodovia vai estar tranquilo, entende? E as pessoas não acreditam nisso. Mas essa é a vida. Então, se você percebe que as coisas não estão dando certo, a gente precisa parar um pouquinho e se perguntar: o que eu estou fazendo para que a minha vida permaneça do jeito que está, que não está fluindo? O que estou fazendo para que a minha situação financeira esteja estagnada, parada? Que eu não seja reconhecida no meu trabalho? O que eu estou fazendo, né? Mas é mais fácil a gente culpar o outro, né? É muito mais fácil a gente achar que é o patrão, que é injusto, que Deus não olhou para mim, que Deus não me abençoou, que eu não tive oportunidade, que, sei lá, as pessoas arrumam cada desculpa, sabe? Só para não se olhar, para não se admitir que a gente pode não ter feito as melhores escolhas lá atrás, entende? E isso tudo vai repercutir, como eu digo sempre, a gente não pode plantar limão e querer colher maçã. É simples assim. Você plantou um pé de limão, você vai colher limão. Você plantou maçã, você vai colher maçã. Entende? Não dá para colher outra fruta. Mas as pessoas às vezes, sabe, têm a esperança de que vai nascer uma jaca num pé de macieira, né? Vai tentando, sabe? Mas assim, ó, o pior de tudo é o tempo que as pessoas perdem de ser feliz na sua existência porque querem agradar os outros. Até quando o ser humano vai parar de querer agradar o outro, de querer ser aprovado pelo outro e vai querer se conhecer para perceber o que lhe agrada, o que lhe faz bem, o que lhe faz feliz? O que será que é preciso para a gente entender que tudo está na nossa mão e a gente entrega de bandeja para o outro? E depois a gente não sabe por que a gente está cansado, está esgotado, por que as coisas não andam, porque a gente entregou a nossa força, a nossa energia vital na mão de outra pessoa, voluntariamente. E depois a gente quer que a vida ande. Você tem noção do que a gente está fazendo com a nossa própria vida, com a nossa existência aqui? E aí a gente quer cobrar de Deus, quer colocar a culpa em Deus e no outro. Se a nossa vida é nossa, as nossas escolhas é uma decisão que só nós podemos tomar. Então pensa nisso e deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você conhece alguém que já entregou a sua vida na mão de outra pessoa e depois acha que tá ruim e não sabe como consertar sua vida.
Tá tudo na tua mão. Basta tu olhar para dentro. Um pouquinho só, tá bom? Te aguardo até a próxima consulta. Um beijo.